esteja convosco, amém? Coisa boa esse frio de Canguçu. Quem está feliz com frio? Vai fazer o quê? Amados, pega a tua Bíblia e abre ela no início. Mas pode levar. Isso. Abra ela no início. O que significa Gênesis? Início. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante. Amados, hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus falou muito ao meu coração durante essa semana. E é uma passagem bem conhecida. Nós vamos falar sobre Adão e Eva. Nós vamos falar sobre a queda. Nós vamos falar o que levou a essa queda. E o que nós podemos olhar para a Bíblia, trazer para as nossas vidas, para que a gente não venha cair como eles caíram. Amém? Porque, amados, uma coisa eu e você precisamos entender. Se aqui na Bíblia está narrando histórias que aconteceram, e essas histórias nos servem como ensinamento, se nós não tirarmos ensinamento e colocarmos em prática na nossa vida, nós podemos acabar cometendo os mesmos erros. Em algum momento a gente vai dizer assim, nossa, mas isso aqui que aconteceu comigo também. Mas às vezes, amados, a gente olhando, a gente vai dizer, opa, eu vou ter que me cuidar para não cair aqui. É isso que eu e você temos que olhar para a Bíblia, amados, entender isso é o que a Bíblia faz na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele.
todos edificados, renovados e fortalecidos pela tua unção, pela tua graça e pela tua presença. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento, amados, em nome de Jesus. Amados, por que tem coisas na nossa vida que parecem fáceis, parecem simples, até fáceis de fazer ou de cumprir, mas não são? Parece que é tão simples, mas não é. Porque, amados, sabemos o que devemos fazer, mas não fizemos. Porque sabemos o que é certo, mas aí vamos lá e fizemos o errado. Não sei se você já se perguntou nisso. Porque às vezes, amados, a gente sabe muito bem o que precisa fazer. Seja como cristão em relação a Deus, seja como ser humano, mesmo que eu não creia em nada. Mas não é só o cristão que tem dificuldade em obedecer, é todo ser humano. Porque tem pessoas que também elas desobedecem, seja lá o que for, mesmo não crendo em Deus. Então muitas vezes tem pessoas que acham assim, agora se eu ser cristão, se eu entregar minha vida para Jesus, agora eu tenho que obedecer cegamente. Mas amados, se eu e você pegarmos um carro, uma moto, seja lá o que for, e andarmos no trânsito do jeito que a gente quer, fazendo qualquer coisa, andando de qualquer jeito, a gente não vai ser punido? Se a gente for numa loja comprar e não pagar, a gente não vai ir parar no SPC e no Serasa? Mas a gente sabe dessas coisas. Então, às vezes, amados, as pessoas acham que o fato de entregar a sua vida a Deus é a partir daí que eu vou começar a obedecer e vou ter que obedecer cegamente. Mas não é assim. Independente, amado, se eu creio ou não em Deus, obedecer faz parte da nossa vida. Aonde nós estivermos. Crescermos dentro de uma casa onde tem pais e aprendemos que temos que obedecer aos nossos pais. Aí vamos para o colégio, aprendemos que temos que obedecer aos nossos professores. E aí de repente nós estamos trabalhando num lugar e nós aprendemos que temos que obedecer aos nossos patrões. E aí assim, amados, é com a brigada, é com a polícia, é com a justiça, é em qualquer lugar. Chega num fórum e te porta de qualquer jeito na frente de um juiz para ver o que acontece com você. Chegar lá e não dizer assim, sim, é excelentíssimo. Chegar e te referir de qualquer outra forma, tu já vai ser chamado a atenção. Por quê? Porque tu está diante de uma autoridade. Então, amados, eu quero que você comece a pensar nisso. Porque muitas vezes, amados, a gente acha que a questão, quando se fala em obedecer, só se refere a Deus, mas a gente já obedece desde que a gente nasceu. Agora, amados, quando a gente olha para este texto, nós vamos ver a história de Adão e Eva. Um casal que sabia o que podia e o que não podia fazer. Sabia das regras que tinham e sabiam daquilo que não podia tocar. A Bíblia diz que eles tinham tudo à sua disposição, tudo que Deus criou, tudo estava à disposição deles. Mas Deus disse, da árvore que está lá no centro do jardim, aquela vocês não tocam. Não toquem, não comam, aquela lá vocês não podem. Aí você consegue imaginar, amados, viver uma vida tendo apenas uma regra para seguir? Seria fácil ou não? É só uma regra, não tem mais nada. Se eu só cumprir essa uma regra, show, não tem mais nenhuma outra regra. O resto é tudo liberado. Seria maravilha ou não seria? Seria. Adão e Eva estavam num lugar bom para que isso acontecesse? Nossa, o melhor lugar possível. Mas a pergunta é, eles conseguiram? Então, amados, eu e você começamos a entender uma coisa logo de cara. Não depende da quantidade de regra ou não depende do lugar. Depende do quê? Da nossa disposição em obedecer. Amém? Então, isso, amados, já começa a falar. Então, eles não podiam comer. A regra era obedecer a Deus. Não toquem neste fruto, não toque naquilo que
Deus disse que vocês não podiam tocar. Mas agora presta atenção num detalhe. Quando a serpente foi se apresentar, ela se apresentou a quem? A Eva. Por que ela não se apresentou a Adão? Quer saber? Porque quando a serpente vai se apresentar a Eva, ela vai e se apresenta como ela era. Ela se apresenta como serpente. E ela conversa com Eva, e ela ilude Eva, e ela consegue enganar Eva, e faz com que Eva vá e peque. Amém? Agora, quando a serpente se apresenta a Adão, qual era a aparência que ela tinha? Não era de serpente. Ela se apresenta a Adão através de quem? Ela não apareceu para Adão. Quem é que apareceu para Adão? Foi Eva. Mas quem é que falou com Adão? O que falou para Adão? O que a serpente? O que a serpente falou para ela. Então é interessante, amados, que se a serpente tivesse se apresentado diretamente, presta atenção nisso, diretamente a Adão, Adão não teria caído. Mas ela foi lá e se apresentou a Eva e fez com que Eva se apresentasse a Adão. E aí a aparência fez com que Adão caísse no erro. Conseguiu entender? Por que às vezes, amados, o inimigo está conseguindo nos derrubar? Porque às vezes a forma que ele está nos apresentando não nos assusta. A gente acha que não tem problema, a gente acha que não é pecado, a gente acha que não vai dar em nada, porque dependendo da onde, dependendo da situação, o que acontece? Eu acho que não vai dar nada. E aí muitas vezes, amados, eu não me cuido simplesmente com aquilo que está ao meu redor, eu não tenho cuidado com a aparência daquilo que está ao meu redor. E muitas vezes, amados, o que eu estou fazendo está errado, mas eu acho que está certo. A aparência me engana. Todas as pessoas que estão na igreja vão para o céu? Todas as pessoas que estão no mundo vão para o inferno? Não. Ah, mas o fulano, pastor, bota uma roupa bonita, bota uma Bíblia embaixo do braço. E quem garante que ele vai para o céu? Por quê? Porque não interessa a aparência. Você acha que Deus está olhando para isso aqui? Isso aqui é pedaço de pano. Deus nunca olhou para a aparência, Deus nunca olhou para a minha roupa ou para a sua roupa. Deus nunca olhou para o seu cabelo ou para a minha falta de cabelo. Está entendendo? O que Deus olha? Como é que está teu coração? Tu está obedecendo ou não? O resto, amados, não importa. Aí muitas vezes a gente está preocupado em se mostrar uma pessoa boa, se mostrar uma pessoa santa, mas no oculto, no segredo, eu faço tudo errado, mas ninguém está vendo. Aí é apenas aparência. E essa aparência, amados, tem levado muita gente o quê? Ao pecado. Interessante, amados, que a Bíblia vai nos dizer, por exemplo, o exemplo de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem bom, íntegro, reto, andava com Deus, e o que ele fazia na sequência? E se desviava aquilo ali é mal, vou sair para cá. Vou passar longe, por quê? Porque aquilo é mal. Ele tinha cuidado para não cair. Se ele já via de longe, ele já se afastava. Por que tem gente que está caindo? Porque está vendo a coisa errada, aí eu vou lá olhar de pertinho. Tropeça e cai. Aí, amados, eu e você olhamos, por exemplo, para o que Paulo fala quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses. Ele vai dizer assim, fugir de toda a aparência do mal. Então Paulo está dizendo assim, tenha cuidado. Sabe aquele ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro? É verdade. Aí muitas vezes, amados, nós não cuidamos aquilo que está acontecendo, e aí acontece o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Eva chega e oferece o fruto para ele, Adão estava olhando para quem? Para a mulher que Deus tinha dado para ele. Aquela que saiu da sua costela. Você acha que ele ia negar alguma coisa? Não, é a mesma coisa que chega a minha esposa, me oferece alguma coisa. É o meu amor da minha vida, você acha que eu vou desconfiar? Mas se fosse a serpente,
o que ele ia fazer? Então, amados, aprenda isso. Cuidado com a aparência. Mas aí, amados, quando nós olhamos para essa história, como eu falei no início, nós temos que olhar para a Bíblia, amados, e nós temos que trazer para a nossa vida, para que nós não venhamos primeiro cair para depois aprender. Que a gente possa aprender sem cair. Quando nós olhamos para essa desobediência, porque isso foi o que Adão e Eva fizeram, eles apenas desobedeceram uma ordem. E essa desobediência leva a uma queda. Eles foram expulsos do jardim do Éden. A vida deles foi mudada, foi transformada simplesmente pelo erro que eles cometeram. E quando, amados, nós olhamos para essa queda, essa desobediência, eu quero passar 5 princípios para você aprender nessa noite. Amém? A primeira coisa que eu quero falar para você, amados, é: a palavra de Deus foi distorcida. Como assim? Coloca para nós lá o versículo 4. Olha o que a serpente disse. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. O que a serpente fez aqui? Só botou uma palavra a mais. Porque a Eva disse: nós vamos morrer. Aí a Eva disse: não, é certo que vocês não vão morrer. Ela distorceu o que Deus tinha falado. Aí a Bíblia, amados, ela vai me dizer que se eu distorcer uma palavra que seja, uma vírgula que seja, se eu acrescentar na Bíblia, eu já estou em pecado. Aí muitas vezes, amados, a gente olha e a gente diz assim: não, mas só está um pouquinho diferente. Já está errado então. Por isso que nesse engano que ela consegue fazer, ela distorce uma palavra e faz com que eles cometam uma ação, e essa ação leva à destruição. Por isso que eu e você, amados, temos que olhar para aquilo que a palavra nos diz. Coloca lá para nós, João capítulo 14, versículo 15. Olha o que ele diz, ó: se vocês me amam, guardarão os meus. Mas aí a pergunta é: por que muitas vezes não conseguimos guardar os mandamentos de Deus? Por que muitas vezes não conseguimos cumprir a palavra de Deus? Aí a primeira pergunta, antes de tudo, que nós temos que nos fazer é: eu amo a Deus? Você já parou para se perguntar isso? Você realmente ama a Deus? Ou às vezes, amados, nós estamos buscando a Deus por aquilo que nós estamos precisando, mas não estamos nem aí se amamos ou não. Eu estou com Deus por aquilo que Deus pode me dar, não porque eu amo Ele por ter me criado. Porque você já parou para pensar, amados, que você poderia não ter nascido? Que Deus poderia não ter te formado no ventre da tua mãe? E que você nunca estaria vivendo a vida que você está vivendo? Então você parou para pensar se você ama a Deus ou não? Por isso que Jesus, ele disse: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então aí nós começamos a parar para analisar isso. Amamos Deus de verdade? Por quê? Como que eu vou dizer que amo a Deus, mas se eu não guardo os mandamentos? Que relacionamento é esse que eu digo que amo, mas eu não obedeço? Aí, amados, nós podemos de repente olhar, coloca lá para nós Lucas capítulo 6, versículo 46. Olha o que a palavra diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? De que adianta, amados, eu e você dizermos que somos cristãos, se não obedecermos o que a palavra nos diz? Ah, pastor, mas eu estou desobedecendo só um pouquinho. Ah, um pouquinho não vai dar nada. Quem é que vai conseguir cumprir tudo, pastor? Então qual é a parte que nós vamos deixar para errar? Qual é a parte que é menos pior? Dá para nós classificar? Dá para nós dizer: ó, isso aqui eu posso errar. Aí a gente pensa: bom, com quantos pecados eu vou conseguir entrar no céu? Ai, aí vocês me assustaram. Nenhum. Então lascou. Então eu vou ter que obedecer? Então ele diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se ele nos disse, amados, que nós deveríamos fazer, e nós não estamos fazendo, então nós estamos fazendo o quê? Desobedecendo.
E aí não tem uma parte que eu possa dizer, eu acho que isso aqui é mais leve. Isso aqui não é tão grave. Não. Desobediência é desobediência. Simples. Mas tudo isso, amados, vem de encontro ao quê? Quando eu e você, amados, pegamos isso aqui e dizemos, eu quero ser cristão. Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não tenho que obedecer. Ah, pastor, mas é que nem sempre é fácil. Aí nós vamos ter que decidir o que realmente nós queremos para a nossa vida. Lembrando, amados, que Deus nos deu livre, então nós decidimos, né? É nós que escolhemos se queremos obedecer ou não. Ou é nós que escolhemos se queremos Jesus Cristo ou não. Ou é nós que, de repente, escolhemos se queremos ser salvos ou não, né? Claro que ser abençoado todo mundo quer. Não tem ninguém que não queira ser abençoado. É ou não é? Mas, e obedecer? Todos querem? Aí uma coisa está a ver com a outra. Porque eu não posso, amados, pegar simplesmente e distorcer a palavra e fazer o que a serpente fez. A serpente colocou uma única palavra e disse, vocês não vão. Eva disse, nós vamos morrer. A serpente disse, não, não vão morrer. E o que a Eva fez? Acreditou. Pode atender o telefone, irmã, se quiser. Não? Tem certeza? Então tá. Então não atende, 0303 não atende, não vale a pena. Eu e você temos que entender isso. Cuidado, porque aquilo que vem, amados, para distorcer a palavra de Deus, pode estar nos levando à nossa queda. Mas é só um pouquinho, pastor, só está dando uma desviadinha um pouquinho para o lado, mas está distorcendo. A palavra, ela vai dizer, o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Quer dizer, quem é que nos ilumina? Diga, a palavra. Então, amados, se eu não cumprir, eu não estou andando na luz. Se eu não obedecer, eu não estou andando na luz, eu estou andando na escuridão. E aí é bom andar na escuridão? Você consegue chegar a algum lugar na escuridão? Então, amados, nunca distorça a palavra, nunca viva. Ah, mas é que o fulano falou, o pregador falou. Está na palavra? Não, está um pouquinho distorcido. Então está errado. Não interessa. Ah, mas estava lá pregando, pastor, mas não interessa. Por que eu e você temos a Bíblia? Para cumprir o que a Bíblia ensina. Então, eu não venho para cá para inventar alguma coisa para falar para vocês. Eu venho para cá para falar aquilo que a Bíblia nos ensina. E acabou a história. Se eu falar qualquer coisa que fuja disso aqui, amados, vocês vão dizer assim, o que eu estou fazendo aí? O homem está pregando um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, amados, a nossa base é isso aqui. Nunca distorça a palavra de Deus. Aí, amados, você não vai cair. Amém? Segunda coisa que eu quero falar para você, amados. O desejo da carne falou mais alto. Faz assim. Isso aqui. Diga assim, a minha carne é o meu maior inimigo. Ei, não sou eu, é você mesmo. Coloca lá para nós. Versículo 6, olha o que a Bíblia vai dizer. Vendo a mulher, o que ela fez? Como é que a gente começa? Diga, olhando. Tudo, amados, na nossa vida se refere a olhar. Tudo inicia na nossa vida através do quê? Do olhar. Aí vai dizer assim, ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Uau, isso aqui é legal. A árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu. E deu também ao marido e ele? Por quê? Porque ela olhou para aquela árvore agora com desejo na carne. Porque a serpente disse que não ia dar nada se comesse, então agora eu vou olhar diferente. Aonde você está colocando os teus olhos? Aonde, amados, você tem colocado a tua visão? Se a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma, então aquilo que eu vejo é muitas vezes o que me conduz. Posso pegar no pé das mulheres?
Amém, glória a Deus, obrigado pela liberação. A mulher passa na frente daquela boutique e tem, quem é que gosta de bolsa aí? Aquela roupa cara de marca. Qual é uma marca aí das famosas? Hã? Marfino, isso é marca? É roupa cara? É caro mesmo? Eu também não conheço. Tá, mas vamos dizer que é cara. Não, eu estou falando coisa de boutique. Lugar daquelas coisas caras mesmo. Quem é que fala? Hã? Dior. Dior. É bom? É caro? Isso é caro mesmo? Tipo R$1.000, R$2.000? Mais? É dessas aí que eu estou falando. Entenderam agora? Aí agora vamos fazer uma suposição que você está com o teu limite estourado. Está no SPC, está no Serasa. Está faltando até o alimento em casa. Mas aí você está bem bela, caminhando no centro, aí passa e vê. Uma Dior. Eu quero essa Dior. Entra lá. Não, pode fazer. Pode ser no crediário. Faz em 10 vezes. Não interessa, eu quero a Dior. Podia comprar? O nome já estava no SPC, já estava no Serasa, estava faltando comida em casa, os filhos estavam precisando de remédio, não tinha dinheiro para comprar remédio, mas a Dior falou mais alto, pastor, eu não consegui resistir. O que é isso? Diga, desejo da carne. Só para você trazer para os dias atuais o que aconteceu lá na frutinha, porque senão você também não ia entender. Era isso que estava acontecendo, quando ela olhou, ela desejou, ela disse, é isso que eu quero. Podendo ou, muitas vezes, amados, a gente está fazendo a coisa errada, podendo ou não, mas desejou fazer. E é isso que o pecado faz com nós. Ele nos domina, ele nos escraviza, ele nos ilude e nos leva ao erro. Por isso, amados, que eu e você temos que cuidar disso. O pecado, amados, ele vai nos encantar. O pecado, ele não vai ser ruim, ele vai ser bom. Vai ser gostoso, vai dar prazer, mas depois leva à destruição. É como Jesus disse, o caminho é largo, a porta é larga. Opa, destruição. Deu ruim. Agora eu já perdi. Tu vai fazer a coisa errada, amados, é a mesma coisa. Eu vou dar uma escapadinha fora do casamento, ninguém vai ver. Tu vai lá, é bom. Dizem que eu não fui, então não sei. Eu tenho uma só e está mais que bom. O pecado, amados, ele nos ilude. Ilude os nossos olhos, engana o nosso coração e nos leva a pecar. Nos leva a nos afastar de Deus. O que acontece? O que aconteceu aqui? Foi isso. Eva deixou o desejo falar mais, e quando eu deixo o desejo da minha carne falar mais alto, o meu espírito enfraquece. Aí ao invés de viver pelo espírito, eu estou vivendo e quando eu vivo pela carne, eu peco. Coloca para nós lá Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Embora fosse filho, e estamos falando de Jesus, olha o que a Bíblia diz. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... E pensa em alguém que sofreu. Ai, pastora, mas a minha vida é muito sofrida. É? Já te bateram até tirar a tua carne das costas? Já meteram uma coroa de espinho na tua cabeça? Já te meteram uns pregos nas mãos e nos pés? Já te fizeram carregar uma cruz pesada? Não, então não vem falar de sofrimento. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... Uau! Ele só se torna Salvador, o autor da salvação para quem? E para quem não obedece? Diga, lascou. Aí é uma decisão, gente. É a nossa escolha daquilo que nós estamos fazendo. Jesus Cristo, a Bíblia diz, ele mortificou a sua carne. Ele anulou o desejo da sua carne para quê? Para obedecer a Deus.
Porque ele chega lá no Getsemane, suando gotas de sangue, e ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ali era o que falando? Diga, a carne. Mas aí depois ele diz assim: mas seja feita a tua vontade. Ele esmurra a sua carne. Ali ele estava mostrando que ele estava pronto para fazer tudo o que ele fez na cruz por mim e por você. Mesmo eu e você não merecendo. Ele mostra, amados, ali, que era possível. A carne dele estava dizendo: foge da cruz, Jesus. E ele disse: não, eu vou obedecer. Sabe aquela história que a carne é fraca? Não, é o caráter que é fraco. A vergonha na cara que é fraca. Desculpa se eu estou pegando meio pesado. Mas as pessoas fazem errado porque estão sabendo que estão errado, mas mesmo assim, então aí não tem desculpa, amados. Não adianta dizer assim: aconteceu e eu não me dei de conta. Não, fez porque quis. Eu e você, amados, precisamos entender, amados, que a Bíblia vai mesmo dizer que o cairia do homem, né? Só que quando, amados, se o inimigo consegue nos passar a armadilha e nos derrubar, a Bíblia diz que ele vai trabalhar aonde o nosso coração está dando brecha. Nós conversávamos um pouco antes do culto iniciar aqui em cima. Amados, as brechas são as mais pequenininhas que a gente imagina. E a gente diz assim: não, mas isso aí não vai dar nada. E é aquelas ali que o inimigo está dizendo: é aí que eu vou te pegar. Então, amados, nós podemos olhar para a Bíblia, nós podemos dizer: não, mas eu sei. Mas se eu não faço, não adianta de nada. Cuidado, amados, quando a tua carne está te levando contra a palavra de Deus. Amém? Terceira coisa, se esconder de Deus. É possível. Mas olha que eles tentaram. Coloca para nós lá versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher do quê? Diga, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Tipo Deus caminhando lá: ô Adão, cadê o Adão? Porque a Bíblia vai dizer, amados, que no crepúsculo da tarde, ao entardecer, Deus vinha caminhar com Adão. Olha isso. Consegue imaginar? Deus vinha caminhar com Adão no jardim do Éden, e dizia assim: oi Adão, tu viu? Ó, que bonito aí. O que tu acha dessa árvore, dessa planta que eu fiz? Ó. Todos os dias Deus vinha caminhar com ele. Só que chegou um dia que Deus veio e Adão não apareceu. Por que ele se escondeu? Diga, por causa do pecado. Só que aí, amados, eu e você precisamos entender uma coisa: o pecado nos afasta de Deus, e esse é o plano de quem? Satanás. Porque quanto mais, amados, eu e você pecarmos e nos afastarmos de Deus, mais nós estamos nos afastando do quê? Diga, da salvação. Porque, amados, longe não existe salvação. E uma das coisas, amados, uma das primeiras coisas que o pecado faz na nossa vida é o quê? Ele nos cega. Então nós estamos cegos, mas não percebemos que estamos cegos. Aí nós dizemos assim: mas eu estou olhando, mas não estou enxergando. Eu não consigo me dar de conta das coisas erradas que eu estou fazendo. Por quê? Porque o pecado cegou meu entendimento. Aí, amados, eu estou caminhando longe, mas eu digo: não, mas eu estou perto. Eu não consigo compreender as coisas. E aí, amados, é a mesma coisa quando tu chega para alguém, por exemplo, com uma pessoa que é viciada em algum vício. E aí tu chega para essa pessoa. Essa semana eu estava conversando com uma mulher, e o irmão dela está viciado, se perdeu nas drogas. E aí agora no Dia das Mães eles trouxeram ele, e aí tentaram conversar, e ele dizia assim: não, mas eu estou bem. O cara já botou 2 carros fora, 2 motos fora, já emagreceu mais de 20 quilos, está assim, ó, definhando. Não, mas eu estou bem. Está virado num bagaço. Mas o que ele diz? Eu estou bem. Não se preocupe, gente. Estou a show. Numa tremelica.
Diz que foi sentar na mesa para comer, diz que não conseguia trazer o garfo, porque estava na abstinência, porque estava ali na casa do pai, e aí resolveu não usar. Não conseguia trazer a comida, a boca empurrou o prato e saiu da mesa. E aí quando foram conversar com ela, a mulher me falando e me chorando, me contando isso. Disse, pastor, ele olhava para mim e dizia assim, mas eu estou bem. Amados, olha a cegueira. Olha o que, amados, a cegueira faz num ser humano. A pessoa está no fundo do poço, mas diz que ainda está bem. A vida está destruída, mas está bom. É isso, amados, que muitas vezes eu e você temos que perceber. Nós podemos estar fazendo aquilo que está nos agradando, mas está nos destruindo. E aí não adianta eu dizer que está bom. Se está me destruindo, não está bom. Se eu estou fazendo, amados, tudo errado, achando que a coisa vai dar certo, como que isso vai dar certo? Não vai. Só dá certo para quem faz certo. E mesmo assim ainda a gente passa por muita luta, passa por muita provação, até a coisa realmente alinhar. Não é assim? O que estava acontecendo aqui, amados? Estava acontecendo isso. Quando eles comem, abrem os olhos, eles olham um para o outro e percebem, estamos nu, peladão. E ainda tem um detalhe, que quando eles perceberam que estavam nus, homem e mulher, eles foram e pegaram folhas de figueira. Amém? Quem é que já apanhou figo, hein? Quem é que já deixou aquele caldinho do figo tocar na pele? Coisa boa aquilo, né? Nossa, é uma maravilha aquilo. Para dar uma ferida enorme. Aí pensa, olha o plano de Satanás. Adão e Eva estavam na terra para crescer e... Aí eles pegaram folhas de figueira e botaram nas suas partes íntimas. Cria uma ferida, vai multiplicar o quê? Isso é tudo plano de Satanás para acabar com o plano de Deus. Muitas vezes, amados, a gente não está prestando atenção nos pequenos detalhes. Por que Deus foi lá, sacrifica lá e faz uma roupa, uma veste, um pelo de um animal e dá para eles, para quê? Para que não causasse, eles não se tornassem estéreis. Aí eles poderiam cumprir o plano de Deus, que era multiplicar. Muitas vezes, amados, o que o inimigo está fazendo na minha vida, na sua vida, é só isso. Trabalhando daqui e dali, disfarçadamente, para matar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes nós não estamos percebendo porque estamos nos escondendo de Deus, achando que Deus não está vendo o nosso pecado. Mas a pergunta é, aonde nós podemos nos esconder? No fundo do mar? Lá Ele está. Nos altos? Ele também está. Não tem lugar onde eu e você podemos nos esconder, amados. Tudo Deus sabe. Deus vê. Amém? Vamos embora, porque senão eu vou demorar demais. Coloca para nós lá Deuteronômio 5:29. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles. Olha o que Deus está dizendo para o povo lá, para Moisés. Deus está dizendo assim, quem dera se esse povo me obedecesse. O povo já estava, amados, há 40 anos no deserto. O povo perdeu a oportunidade de sair do Egito e entrar direto na terra prometida, porque não obedeceram. Aí agora, 40 anos depois, olha a fala de Deus, quem dera se esse povo me obedecesse. Muitas vezes, amados, Deus está olhando para mim e para você e está dizendo a mesma coisa, quem dera se eles me obedecessem, eu ia abençoar eles. Eu não ia abençoar só eles, eu ia abençoar os filhos deles, eu ia abençoar as gerações futuras. Porque, amados, a bênção na nossa vida está, sabe aonde? Em obedecer. O nosso desafio é obedecer. Por isso que a Bíblia ela vai nos ensinar, amados, que a obediência ela gera bênção, mas a desobediência ela gera... Amém? Vamos lá então. Quarto ponto. Não assumir uma responsabilidade pelos seus atos. Versículo 12. Olha que interessante essa história aqui.
Então o homem disse: a mulher que que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore que eu comi. Aí o que a mulher faz? A serpente que me enganou. Como é bom dar desculpa, né? Interessante, amados, que nós vamos ver aqui a história. Quem é que assumiu a responsabilidade? Ninguém. Nem Adão, nem Eva, nem a serpente. Porque a serpente estava dando risada da cara deles, conseguiu enganar. Agora a pergunta é, amados, quando eu e você erramos, nós temos duas opções. Ou nós assumimos os nossos erros, encaramos e melhoramos e fazemos a coisa certa, ou continuamos no erro e damos desculpa dizendo que está tudo bem. As desculpas, amados, fez com que eles não assumissem os seus próprios erros. Quando eles não assumiram os seus próprios erros, ninguém é culpado. Se ninguém é culpado, então é como se não tivesse pecado. Então, se eu não assumir que estou pecando, não tem problema, porque aí o pecado não existe. É como diz o ditado, é tapando o sol, mas a gente consegue tapar? O problema, amados, é que não adianta eu dar desculpa. Há uns dias atrás, eu conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim: pastor, pois é, faz muito tempo que eu não vou na igreja, né? Pois é. E por quê? É que assim, eu estou com muitos afazeres. Estou trabalhando bastante. Legal. Mas Deus está me abençoando. Interessante que Deus está te abençoando, mas tu não busca mais a Deus. Será que é Deus que está te abençoando? Será que é Deus que está abrindo todas as portas na tua vida? Não estou aqui te julgando, longe de mim. Aprendi que isso aí não é papel meu. Mas para pensar. Deus é prioridade na tua vida? Porque a palavra, amados, ela nos ensina a buscar e pôs o reino de Deus em primeiro. Aí a gente tem tempo para tudo. E a única coisa que a gente não tem tempo é para Deus. Quem é que saiu hoje de manhã para trabalhar? Estava frio? Estava frio para vir para a igreja? Mesma coisa, tanto faz eu ir para a igreja, tanto faz eu ir para o meu serviço, estava frio do mesmo, então o frio não pode servir desculpa. Está entendendo? Por que às vezes a gente dá desculpa para as coisas de Deus, mas não dá desculpa para as outras coisas? É uma questão de prioridade. O que eu realmente quero na minha vida? Nós vamos olhar, amados, uma história bem conhecida na Bíblia, a história de Saul, escolhido por Deus, coroado como rei, mas chega num momento lá, onde ele estava esperando o profeta, e aí os soldados começaram a dizer: Saul, está demorando aí Saul estava esperando o profeta para fazer o sacrifício, aí Saul disse assim: bom, já que o profeta está demorando, e o povo está me pressionando, eu mesmo vou fazer o papel do profeta. Aí quando chega o profeta, ele pergunta: o que tu fez, Saul? Por que tu fez o sacrifício se isso é papel meu, eu que sou o profeta? Pois é, não, é que assim, tu demorou demais. O povo estava me pressionando. Eu sou uma vítima. Eu só errei por causa dos outros. Você já viu alguém assim? Coitadinho de mim, eu só fiz errado por causa do outro. Se não fosse o outro, eu nunca teria errado. Sabe qual é que foi a resposta dele? Coloca para nós lá, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Olha a pergunta que ele faz. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Ele estava dizendo: tu não era para ter sacrificado, tu era apenas para ter obedecido. O teu sacrifício foi o teu erro. O sacrifício que tu fez era o teu pecado. Mas o que Saul disse? Mas é que eu fiz por causa dos outros, eu não sou o culpado. O culpado é o povo que me pressionou. O culpado é tu, profeta, que demorou.
Aí quando nós erramos, a gente sempre acha uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. E sempre tem um culpado. É o outro, nunca nós. Aprenda, amados, a assumir as consequências dos teus atos e das tuas escolhas. Esse é o primeiro passo, se você quer mudar. Porque ninguém muda enquanto não começa a assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Amém? E para nós finalizar, toda desobediência gera grave consequência. Coloca lá versículo 14 e 15. Vamos rápido que aí eu termino. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre, comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade, coloca o versículo 16. Agora vem para a mulher. Diga, amém, mulheres? Quem é que é mãe aí? Quem é que já sofreu as dores? Aumentarei diga, em muito, os seus sofrimentos na gravidez. O que não era para ser sofrimento, o que não era para gerar, porque Deus fez a mulher para gerar vida, e isso não era para ser sofrimento, isso era para ser bênção, porque uma mulher estava trazendo uma vida. Agora Deus diz assim: agora vocês vão sofrer, por causa de um pecado. Com dor você dará à luz a seus filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Aí não adianta culpar os homens, amados. A culpa toda aqui é da Eva. Amém? Amém, homens? Estou tirando a nossa responsabilidade aqui. Olha o próximo versículo agora. E disse Adão: agora cadê os homens? Agora nós se lascamos. Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que havia ordenado, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. O que era para ser facinho, amados, hoje nós estamos aqui, lascado. É ou não é? Levanta de sol a sol, ei, lasqueira. Olha, coloca o próximo versículo aí, só para a gente terminar de sofrer bem. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. Você sabia, amados, que no jardim do Éden não tinha espinho? Deus não criou o jardim do Éden com espinhos, com ervas daninhas. Deus criou tudo perfeito. Mas a consequência do pecado trouxe o quê? Os espinhos. Aí quando a gente crava aquele espinho de tuna, aquelas unhas de gato, que pega e passa e arranha tudo, é ruim ou não é? A gente tem que dizer assim: culpa do Adão. Cadê o Adão? Está lá no fundo. Ah não, ainda bem que não é esse Adão aqui. E você comerá a erva do campo, o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Interessante, amados, que a serpente foi amaldiçoada, a mulher teve as dores aumentadas, e o homem agora vai ter que se lascar trabalhando. É ou não é? Tudo consequência de um pecado, que foi a desobediência. O que eles fizeram gerou uma consequência até os nossos dias. Então, amados, eu e você paramos para pensar: quando pecamos, quando erramos, quando falhamos, e sabemos que estamos fazendo errado, o que nos espera? Consequência. As últimas duas passagens para nós finalizar. 1 João capítulo 5, versículo 3. Já está aqui, Deus o livre. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são... Tem uma outra versão, amados, que eu gosto mais, que diz assim, e os seus mandamentos não são pesados. Porque tem gente que diz que a Bíblia é difícil. Eu não sei, amados, até que ponto. Por exemplo, quando a Bíblia me diz assim: não adulterarás, para mim, isso não é um peso. Já tenho o meu amor ali, para que eu vou querer outro? Só para me dar incomodação? Eu fico pensando, imagina Salomão com 1000.
Se uma já fez todo o estrago na vida de Adão, imagina-se 1000 na vida de Salomão. Olha o que aconteceu. O homem mais sábio da Bíblia, olha o que aconteceu com ele. Estou feliz com uma só, fecha a conta e passa a régua. Quero mais. Amém? 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a alma pela... Olha que interessante o que Pedro está dizendo. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. O que, amados, a obediência faz na nossa vida? Ela nos purifica, ela nos santifica, ela transforma a nossa vida, ela muda quem nós somos. Está entendendo? Isso é só em obedecer. E aí ela diz, e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Interessante, amados, que toda essa obediência na nossa vida, ela vai trazer para mim e para você só bênção. Mas vai ser um desafio para mim e para você obedecer. Porque todos os dias, amados, eu e você vamos ser testados. Todos os dias o inimigo vai chegar e vai dizer assim, faz aqui, Todos os dias, não é uma tentação como Adão e Eva. Todos os dias o inimigo vai trabalhar na minha vida e na sua vida para que eu e você venhamos cair. Por quê? Porque tudo que ele quer é nos tirar da presença de Deus. Então, amados, eu e você temos que entender uma coisa. A cada dia que nós não vencemos, nós temos que dizer assim, glória a Deus, porque hoje eu venci. E amanhã começa tudo de novo. Amém? Não é porque vencemos hoje que amanhã nós podemos descansar. Venceu hoje, te prepara para amanhã. Amém? É possível? É. Mas nós precisamos querer. Te coloque em pé. Feche os teus olhos por um instante. Amados, quando eu e você entendemos que a obediência é a que gera a bênção na nossa vida, quando eu e você, amados, entendemos que o Senhor Ele começa a trabalhar na minha vida e na sua vida, a partir do momento que eu e você decidimos obedecer, o Senhor Ele tem liberdade para fazer na minha vida e na sua vida aquilo que Ele já planejou fazer. O Senhor, amados, Ele não olha para o meu pecado e para o teu pecado para nos julgar, mas Ele olha, amados, muitas vezes para o nosso erro, para o nosso pecado, para nos ajudar a nos libertar, para que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida, não a maldição. Abra o teu coração, amados, neste momento. Peça para o Senhor cuidar de você. Pai, em nome de Jesus Cristo, te coloque em oração. Eu oro, Pai, pela tua igreja. Eu oro, meu Deus, pelos teus filhos. Eu te peço, Pai, neste momento. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Mas principalmente, Pai, eu te peço nessa noite. Toca, Pai, na mente dos teus filhos. Toca, Pai, no coração dos teus filhos. Para que possamos, Pai, crescermos em graça, em conhecimento, termos, Pai, o nosso entendimento aberto, os nossos olhos abertos, Pai, para que não venhamos, Pai, desobedecer a Tua palavra, e isso, Senhor, trazer consequências para a nossa vida. Por isso, Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, e nos leva, Senhor, a obedecermos de coração voluntário a Tua palavra, porque a palavra, ela nos diz que os teus mandamentos, eles não são pesados. E sabemos, Pai, que quando realmente nós te obedecemos, as bênçãos, elas virão atrás de nós e nos alcançarão em nome de Jesus.